Olá, sejam todos bem-vindos e desde já eu quero deixar um forte abraço para os meus amigos e amigas bruxas, aqueles que se encontram presentes já despertos no estado de quinta dimensão. E no dia de hoje eu vou estar deixando um ensinamento maravilhoso que é o despertar para a quinta dimensão. Para aqueles que não sabem ainda, a quinta dimensão não é um lugar físico, mas é um lugar, digamos que espiritual, um espaço dentro da gente e do lado de fora que habita de forma no campo quântico das pessoas. Aqueles que estão conectados à quinta dimensão conseguem sentir estados vibracionais que elevam a sua energia e ela sente a percepção das coisas de maneira mais leve. E na quinta dimensão, para as pessoas que não conhecem ainda, é o lugar onde habita a pureza, o amor, a tranquilidade, a paz. E essa soberania tem que começar dentro de você. E para você acessar a quinta dimensão, você deixa a terceira dimensão para trás. A terceira dimensão, para quem não conhece ainda, é onde se encontram as dores, densidades como raiva, ódio, rancor, mágoa, né, pelo próximo. Isso tudo impede das pessoas alcançar aquele patamar mais elevado, digamos assim, entre aspas, na espiritualidade. Porque ser iluminado é você ser o amor incondicional. Não é você dizer que você é livre totalmente para fazer o que você quer, porque você tem regras a seguir. E essas regras quer dizer que você tem que se respeitar. E se respeitar quer dizer que você tem que impor condições nessa vida para se manter sempre, né, naquela perspectiva elevada. Então, para começar o ensinamento no dia de hoje, eu vou estar colocando aqui para vocês algo como acho que dá para entender. Na quinta dimensão, não aceita máscara. Por que não aceita máscara na quinta dimensão? Porque na quinta dimensão, esse tipo de coisa como falsidade, levar o irmão na escama, vamos dizer assim logo nessa linguagem, não existe essas coisas lá. Tem que ser tete a tete, face a face, tem que saber se colocar num lugar. É como se fosse mais ou menos assim. Aqui em cima, nessa parte que vocês estão vendo, são as pessoas que estão na densidade, nas coisas leves da vida. Então, chamamos de terceira dimensão para as pessoas que não sabem, tá? Dá uma riscadinha aqui porque deu uma bugadinha, mas tá aí, terceira dimensão. Essa terceira dimensão é onde fica a raiva acumulada, guardando um ódio pelo irmão, um rancor, né? Sem perdoar, sem liberar o verdadeiro perdão de verdade. Isso faz com que as pessoas se afastem um dos outros, porque consecutivamente, quando vier uma pessoa que gosta dessa pessoa, como ela tem uma raiva guardada de uma pessoa semelhante, ela vai querer usar aquela raiva para afastar aquela pessoa. E isso aí vai fazendo com que ela se afaste de outras pessoas, fazendo com que ela nunca chegue onde ela deseja chegar de verdade. Vem a quarta dimensão, que é bem aqui embaixo. A quarta dimensão, né, as pessoas já têm um conhecimento do que é a densidade, do que é as coisas daqui da baixa frequência, que é o 3D, que é raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza. E aqui ela já tem aquela clareza e ela quer a paz. Aqui ela está buscando pela paz, ela já está desperta, né, na quarta dimensão. E aqui ela começa a lutar por uma paz, ela começa numa guerra interna, né, porque ela começa a ver coisas do lado de fora, como isso aqui, que é a raiva, que não faz sentido na vida dela. Então tudo que não faz sentido na sua vida, que você tem que colocar para fora, tá dentro de você, como um problema com o vizinho, com o amigo, qualquer coisa do tipo, com a esposa, até com o animal. Se o animal tá mijando na sala e ele não mijava na sala, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo dentro de você internamente, então tudo isso é visto. E aí chegamos à quinta dimensão, que é o filtro onde poucas pessoas passam de verdade. Por que poucas pessoas passam de verdade? Porque nessa encarnação
né? Poucas pessoas de verdade conseguem sair do loop da Matrix. O que é a Matrix? As pessoas acreditam que elas têm que nascer, arrumar uma família, trabalhar e morrer trabalhando ali velhinho. Mas na verdade aqui não. Quando a pessoa chega aqui, nessa áreazinha aqui, ela já está enxergando coisas que não faz sentido. Ela ouve coisas que faz sentido, tem vozes na cabeça dela que guia ela, como mentores espirituais que falam com ela, e ela segue esses sinais. E esses sinais levam ela aonde ela quer chegar. O tal almejado objetivo. Então, quando a pessoa chega no objetivo dela, que ela alcança o objetivo dela, ela vai alcançar dentro dela uma paz de espírito e de tranquilidade. Eu vou apagar aqui porque eu vou estar dando outro exemplo aqui da dimensão para vocês estarem entendendo com mais clareza. Exemplo. Aqui existe um ponto, né? Uma bola gigante onde dá para as pessoas ver. E aqui é onde está a borda que aprisiona essas pessoas, tá? Aqui dentro tem todas as pessoas que estão aprisionadas na Matrix, digamos assim, que não conseguem ver o mundo espiritual, não tem conhecimento. Não é que são ignorantes, eles não têm conhecimento. Aqui são essas pessoas. E aqui, do lado de fora, já existe uma outra zona. E essa outra zona aqui são as pessoas da quinta dimensão. Essas pessoas já estão espertas, aqui assim, fazer assim para vocês entenderem, elas começam a trabalhar em comunhão, esses pontinhos que vocês estão vendo, para libertar essas pessoas que se encontram aprisionadas, né, dentro do loop da Matrix, né? Pessoas que estão sofrendo de depressão, com dor. E aí essas pessoas aqui, elas estão conectadas a seres que não são visíveis, tá? São encontrados no astral, quando a pessoa dorme, ou em estado de miração, ou até mesmo quando ela faz meditações. Essas pessoas aqui, ela escuta pessoas aqui na cabeça delas, não aqui no ouvido, tá, gente? E essas pessoas escutam pessoas, vozes de pessoas que são chamadas de mentores. Muitas pessoas chamam de guias também, tá? E aí essas pessoas começam a trabalhar em comunhão, tá? Pode ser na religião do Evangelho, na Umbanda, no Candomblé, no Allan Kardec, pode ser no xamanismo, pode ser mesmo sem conhecimento nenhum, a pessoa não tem religião e ela vai começar a querer despertar as outras pessoas, porque estamos numa transição planetária e nessa transição planetária somente pessoas com consciência elevada, expandida, irão ficar no planeta Terra. Ah, é difícil acreditar nisso pra caramba, né? Mas sim, está rolando um loop de uma limpeza aí, de tirar pessoas e seres, né, digamos assim, entre aspas, que não está com a mente elevada, não querem se elevar. Então, por esse exato motivo, esses irmãos aqui começam a trabalhar para salvar essas pessoas que sabem que têm a capacidade de expandir a consciência. E nesse dia de hoje eu me torno uma dessas pessoas. A pessoa que está aqui lutando para tirar muitas pessoas daqui de dentro, que se encontram no loop da Matrix, né? E no despertar da quinta dimensão, estarei deixando também no final para vocês aí, né, o link de um e-book, né, para vocês estarem acessando melhor e também para vocês estarem conhecendo o que é mais aprofundado assim na alma, o conteúdo. A disciplina vem quando você se entrega àquele trabalho de escutar o que está rolando dentro de você. 90% das pessoas não sabe o que está rolando dentro delas. 99%, vamos botar assim, não sabe o que está rolando dentro delas. Não sabe mesmo. Cara, às vezes a pessoa acorda mal, às vezes está um turbilhão, às vezes ela não quer brigar, mas ela já está naquela energia de briga e acaba trazendo uma contradição para o ambiente, traz ali
uma discórdia, né? Um caos, sem ela querer causar aquilo. Então aquilo vai fazendo com que a pessoa vá enxergando aonde ela tem que acertar. Muitas das vezes a pessoa não consegue se dar bem nem com a mãe, nem com o irmão, nem com o pai, nem com o cachorro, nem com o gato, nem com o passarinho, mas é porque está dentro dela, é porque ela não consegue se dar bem com ela mesma. Ou é porque há uma verdade dentro dela que as pessoas lá de fora não aceitam. Então tem que começar a se perguntar o que está rolando aqui dentro, começar a ver aonde está cada passo a passo para ela estar se conectando a ela mesma. E aí ela vai quebrando o loop da Matrix, porque ela vai começando a enxergar por outro ponto de vista. Como fazer para enxergar por outro ponto de vista? É um fato que a pessoa tem que parar, respirar, se concentrar, equilibrar e prestar atenção nos pensamentos que estão passando na cabeça dela. Se ela não der um tempinho para ela mesma e ficar só do lado de fora, vendo as coisas que estão rolando no mundo lá de fora, ela vai se perdendo, ela não vai conseguindo manter um controle, ela não vai mantendo mais o objetivo, ela vai perdendo o foco e por estar perdendo o foco, ela vai perdendo também a canalização. O que é a canalização? É ouvir o que os mentores espirituais, né, estão falando, estão transmitindo para ela, qual é a mensagem diária que ela tem que fazer no dia de hoje. Acordei, digamos que eu vou malhar. Bom, acordei, vou fazer uma malhação, vou correr. Acordei, vou fazer um exercício físico, vou pescar. Qualquer coisa do tipo que ela queira fazer por vontade própria já vem de parte do ego. Ela tem que se perguntar: o que eu devo fazer hoje? Como eu posso servir alguém e ser bem retribuído por isso? Então são perguntas que a pessoa tem que fazer para ela mesma, porque só ela fazendo para ela mesma ela vai ter a criatividade de entender o que está rolando aqui dentro. Para vocês entenderem melhor como funciona. Aqui está essa pessoa que escuta o mentor dela. O mentor dela está falando lá de fora. Aqui existe uma linha, tá? Uma linha que existe também seres que, dependendo da dor que essa pessoa, mesmo ela estando evoluída, para entregar mensagem para despertar esse irmão, ainda existe dores dentro do ser humano, mesmo ela estando em estado de alta evolução, e ela começa a fazer o quê? Ela começa a ter interferência se ela não estiver feita uma canalização completa, uma conexão completa com o seu mentor. Né? O mentor está mandando a mensagem espiritual, falando qual é a visão que tem que ser feita naquele dia, e a pessoa, por não estar conectada na totalidade, ela começa a ouvir aquela mensagem falhando, porque existe ali energias externas que estão ali interferindo o trabalho espiritual e a mensagem de ser entregue. Quando essa mensagem é entregue na totalidade, que a pessoa acordou, fez uma oração, se conectou, fez o passo a passo diário, né, de um servo de Deus, digamos assim, ela vai sentir ali a vibração e vai entender o que ela é para fazer naquele dia de hoje. Aí no dia de hoje ela vai sentir que ela tem que levantar, ir lá no vizinho e ajudar o vizinho. É uma loucura, de certa forma, né? Mas aí ela chega lá no vizinho, aquele vizinho realmente estava necessitando de ajuda, né? E aquela ajuda foi super bem-vinda naquele exato momento, porque foi algo de Deus, foi algo divino. Ou seja, existia um ser iluminado aqui trabalhando, né, para enviar uma mensagem. Essa mensagem só chega àquele servo de Deus, o anjo do Senhor só consegue entregar essa mensagem quando a pessoa está desperta. Ela vem aqui, recebe a mensagem e aqui ela consegue fazer essa mensagem chegar a essa pessoa que está aqui dentro da Matrix. E essa pessoa vai começando a ter despertar. Aos poucos ela vai despertando, aos poucos ela vai despertando, até que vai chegar um momento que ela vai estar apta, vai estar totalmente, né, no jogo. E aí ela sai daqui e aí ela se torna um desses pontinhos aqui fora, porque ela saiu, quebrou, e aí ela começa a trabalhar para tirar outras pessoas. A verdadeira salvação não se encontra dentro de uma religião. A verdadeira salvação se encontra dentro de você com a verdadeira conexão que tem que ser feita todos os dias. Essa conexão só ocorre quando você se entrega, quebrando as barreiras diárias, da dor, da raiva, porque muitas das vezes a pessoa não acorda num bom dia, mas ela tem que lutar para estar naquele bom dia. Por que não houve um bom dia? Porque faltou governo. Por que não teve governo? Porque não houve o momento diário de separar o tempo para você. As coisas do lado de fora eram importantes, tudo era mais importante, menos você. Quando você se torna importante, quando você se torna o papel principal da casa, quando você se torna o fator principal do dia a dia, que você se torna o personagem, que você é o astro, que você é aquele cara
Número um, aí sim as coisas começam a fluir, porque você parou de olhar para os outros, começou a olhar para você, começou a dar valor para você, para as coisas necessárias para sua vida. Aí você entende cada passo a passo que você tem que fazer para você fluir, para as coisas fluírem de maneira reta. Cara, a magia só acontece quando você se entrega. Não é questão só de oferenda, não, tudo é fé. É isso aí, é a fé. A fé é usada de forma similar tanto para o bem, tanto para o mal. As pessoas fazem isso em todos os momentos, sem saber. E esse espaço de quinta dimensão te mostra, te ensina como você está fazendo de maneira errada ou que você está fazendo de maneira certa. Cara, você está pensando mal, você está desejando mal, você está fazendo magia negra. Você está pensando bem, está desejando bem, você está fazendo um trabalho de luz. Olhar e invejar o que o irmão tem, cobiçar o que o irmão tem, é querer tirar do próximo, é querer pisar em cima dele. É escassez, é o que está faltando dentro, por isso você quer do lado de fora. Agora, quando tem do lado de dentro, você é completo. Mesmo que você não tenha no físico, dentro de você, você tem a garantia que um dia você terá aquilo. Ou seja, o que é isso? É a certeza de que você já é aquilo que você tanto almeja ser. Então, as pessoas que não têm essa certeza, elas continuam buscando lá de fora, buscando um marido, buscando uma namorada, buscando um trabalho para te dar condições financeiras grandiosas, sempre arrumando uma nova estratégia. Mas aí nessa nova estratégia que essa pessoa está procurando e não escuta os sinais da cabeça dela, não escuta os sinais que esses mentores espirituais falam, né, esses mentores do astral ou de outro planeta ou de outro plano, digamos assim, de outras linhas de tempo e dimensões, essas pessoas começam a sofrer. Por que elas sofrem? Elas sofrem porque elas tentam sair de um sofrimento e acabam caindo em outro sofrimento. Ela foge de algo para entrar em outro algo. É tudo um loop de ilusão para manter a pessoa presa naquela roda de samsara e ali ela não consegue sair de maneira... E aí para a pessoa sair desse loop, ela tem que começar a se valorizar. E para ela começar a se valorizar de verdade, ela vai ter que começar a olhar para dentro dela. Se ela não começar a olhar para dentro dela, ela não vai ter a clareza do que os mentores estão transmitindo para ela. Qual é a mensagem? Qual é o sinal? O que tem que ser feito? Aonde tem que ir? O que tenho que fazer? Quem eu tenho que ajudar? O que devo fazer hoje? Qual é o próximo passo? Então são perguntas necessárias para as pessoas diariamente fazerem para elas mesmas e começarem a se conhecer, começarem a entrar no estado de transição, de quinta dimensão e começarem a conhecer o novo, descobrir novos lugares, novas frequências, novas pessoas, mas para novas pessoas chegarem, você tem que deixar o velho para trás. Para deixar o velho para trás, você tem que deixar aqui, né, os seus mentores, né, falar com você. Como falar com você? Aqui está você. Aqui tá os seus mentores. E falar com você, que é o falar com, né? Falar com, ele é o ponto que te interfere. Olha só, existe uma barreira aqui, ó. Essa barreira aqui, ó, é da sua dor. Agora, se você tira a sua dor, se você tira as interferências, o que são as interferências? As pessoas não sabem se colocar como prioridade. No dia que elas se colocarem como prioridade, elas vão entender que as coisas vão mudar. Aqui está a interferência. Ó, a interferência é filho, mãe, marido, né? Trabalho. Religião. Tudo isso aí se torna uma interferência porque gera dentro da pessoa problemas mentais e emocionais que faz com que ela se culpe, com que ela se carregue de uma culpa
que não é somente dela, tá? Ela tem 50% daquela parcela porque ela envolveu a consciência dela naquilo. Mas aí se ela começa a ouvir a voz de Deus, a voz dos anjos, que chamam-nos de mentores, ela vai ter uma canalização e vai ter uma conexão diária, conectada ali com esses seres, né, que chamamos de mentores, no espaço de quinta dimensão. Aí você, aqui, começa a servir como um canal de bênção para a vida de pessoas que precisam da sua presença, que precisam da sua ajuda, que precisam do seu olhar, que precisam do seu sorriso, que precisam ouvir a sua palavra diariamente. Cara, eu não tenho dinheiro, mas é aquela ideia que Pedro deu. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu deixo para você. O que eu deixo para você hoje é o meu ensinamento. Aqui, ó. Você serve de canal de bênção para pessoas que não têm força mais para caminhar e serve como inspiração para essas pessoas. Essas pessoas aqui que vocês estão vendo, cada bolinha dessa é uma pessoa, tá, gente? Essas pessoas que vocês estão vendo desenhando aqui, elas são, na verdade, os famosos gados. Por que são gados, gente? Eles vivem segundo as regras diárias. Olha só, as pessoas têm que trabalhar, cara, sai cansado para trabalhar, volta cansado, não tem a liberdade, chega no final de semana, não pode aproveitar a família porque quer fazer horários, porque quer mais dinheiro, ou seja, trabalha pelo dinheiro, é escravo, não é livre. Ó, o gado, ele é obrigado a sair, pastar, voltar para o pasto, no final de tudo ele é morto e ainda serve como alimento para o dono. O cara trabalha a vida inteira para a empresa, sai da empresa com a aposentadoria e aquele dali é a felicidade dele o resto da vida. Se bobear, ele continua trabalhando para os outros. E aqui vai, ó. Como ser livre, então? Vou te ensinar como ser livre. Quando você serve de canal de bênção para essas pessoas, deixando mensagens diárias, olha o tanto de gente que precisa de você. Cara, o universo começa a ver o seu trabalho, começa a ver as coisas que você faz pelo próximo e começa a colocar pessoas no seu caminho, ó. Aqui você está servindo como canal de bênção, tá? E aqui tem um monte de pessoas que precisam de ouvir a sua voz, de ver o seu sorriso diariamente, né? Porque você acredita que você não está bem, mas tem pessoas que estão numa faixa etária pior do que essas pessoas aqui que você ainda ajuda, mandando mensagem, um oi, um bom dia. Existem pessoas que estão aqui, nessa zona densa aqui, ó. Nessa zona densa aqui, elas não ouvem os mentores, elas estão tão contaminadas que, digamos que vai ser difícil elas chegar nesse ponto aqui nessa encarnação. De poder chegar aqui onde é que você está, digamos que não nessa vida talvez. Então para isso existe as pessoas como você, que é um canal de bênção. Para ser um canal de bênção você tem que se entregar de verdade, se conectar àquela frequência, ser aquela frequência de verdade. E aí, bem pessoas, você não tem condições financeiras, já não existe mais nada no seu caminho, tudo já parou, você abandonou o serviço para ver do espiritual. O Criador envia pessoas acima de você que está conectada há mais tempo nessa frequência, ó, tudo é uma frequência. Frequência, tá? Tudo é uma frequência. E aí essas pessoas que estão na mesma frequência que você, elas começam a te ajudar. Seja financeiramente, seja, para vocês verem aqui, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja mentalmente. E aqui existe um sistema. Esse sistema aqui, ele atua na vida das pessoas que está conectada a essa alta frequência. Essa alta frequência conecta a você, que ajuda milhões de pessoas com as suas mensagens, com suas fotos, com seu sorriso, com seu bom dia, com seus stories. Então, tudo isso aí envolve uma alta frequência da quinta dimensão. Tudo que você faz de bom, sem intuito de receber nada em próximo, em prol daquilo, somente a felicidade e o benefício do próximo, você está conectado à quinta dimensão. A quinta dimensão, ela só se conecta com aqueles que estão em espírito e em verdade, com a clareza do que querem. O que você quer hoje? Quer fazer parte desse sistema? Vou te explicar o que esse sistema exige. Esse sistema exige
verdade. Esse sistema aqui também exige de você a sua sinceridade com você mesmo, tá? Esse sistema aqui não aceita o apego, de maneira nenhuma. Seja por filho, seja por algo, digamos, físico, como objeto, qualquer coisa do tipo, não aceita, tá? Família, nada. Então, esse sistema, ele quer que você segue uma missão. Qual é essa missão? A missão é ajudar essas pessoas que estão presas no loop da Matrix, que não sabem que existe uma verdadeira liberdade, que não sabem que existem seres de outra dimensão, que existem seres de outro planeta, que visitam o nosso planeta diariamente, que não têm um conhecimento, né, da mudança que está ocorrendo, da transição planetária. Então, por isso, esse sistema usa pessoas, que ajuda pessoas, que ajuda pessoas, que ajuda pessoas. Então, é um loop de ajudar, mas nisso tudo, você aqui, ó, você não pode se sentir forçado. Você não pode se sentir obrigado a fazer aquilo. Porque tudo tem que ser leve. Se permitir, porque antes de você ter, você tem que ser para ter. Você só alcança o real benefício de conhecer os seus mentores quando você começa a se enfrentar. Agora vamos falar sobre se enfrentar. Aqui tá eu, tá? Aqui tá eu sou esse ponto aqui, ó, esse ponto vermelho. Gente do céu, vocês não sabem o que é isso. Cara, esse cara que tá hoje dando aula pra vocês há uns 2 anos atrás tava dando trabalho pro universo. O universo tava quase falando, vou desligar o avatar desse cara, que o avatar desse cara tá me dando trabalho, ele não tá comendo nada no meu artigo. Mas aí o universo falou, vou dar um jeito de torcer ele vai aprender a ensinar as pessoas que ele tem que ajudar as pessoas para as pessoas ajudar as pessoas. Aí hoje estou te mostrando aqui como eu sou. Aqui sou eu, tá? E esse aqui é o meu estado vibracional. Digamos que esse aqui não é um vermelho, gente. Imagina que isso é um rosa. E o rosa representa aí o amor universal, tá? E esse amor universal, ele está além do dinheiro e ele está além do interesse próprio. É tudo por um bem maior. E olha só. Aí aqui, vou fazer um bonequinho aqui, né? Que eu não sei desenhar muito, né? Vou desenhar um menininho aqui de cabelinho, 2 olhinhos e um sorriso no rosto. Pronto. Esse ali sou eu, galera. E essa aqui é minha energia, ó. Olha só, isso aqui é minha energia. Se eu caio num estado de densidade ou fico triste, essa energia rosa, ela vai cair de rosa para preto. Por que para preto? Porque foi uma densidade que me alcançou. Como é que isso pode ocorrer, sendo que você é um mentor espiritual e está aqui ensinando? Eu vou te dizer como isso ocorre. Se houver uma dor dentro de mim sobre o ato, aqui sou eu, tá? Aqui é o obsessor. Calma aí que eu escrevi rápido, minha tropa. Vou acertar isso aqui. Obsessor. O que é um obsessor? Dependendo do lugar, eles vão chamar o obsessor de um demônio, gente. Né? Mas conhecemos os obsessores como pessoas físicas, como eu, que desencarnou, perdeu a vida, né? Com a revolta, uma dor dentro do coração, na Matrix do 3D, né? E aí ela cai naquele loop de morrer com aquela dor e aí fica obsidiando as pessoas. O que é obsidiar? Aquela pessoa tem uma dor semelhante. Digamos que esse cara aqui que sou eu tem a dor da traição. Fui traído, né? Traição. Vamos botar aqui a traição. Né? Traição. Vamos botar aqui que eu fui traído. Oh, meu Deus do céu. Queria escrever de uma forma que desse pra vocês lerem, mas deixa eu escrever aqui na frente do quadro mesmo. Traição, né? E aí aqui eu tenho a dor da traição.
eu passo por um ato, ou por ação, ou rolou algo semelhante diante de mim, que ressoou dentro de mim aqui, que não foi curado ainda, ó, dentro de mim aqui, ó, onde não foi curado, bem aqui, onde não foi curado, existe uma dor. Esse obsessor que morreu, ele envia ondas de frequência, ou até mesmo ondas similares a imagens, na sua cabeça. Aqui, bem aqui na sua cabeça. Aí se você estiver relacionado com uma pessoa, e aquela pessoa saiu ou desapareceu e não te deu uma satisfação, e por aquela pessoa ter aquele apego, aquela dependência emocional, porque ela foi traída, aí tem aquela dor dentro dela, esse obsessor aqui consegue mandar ondas de pensamentos ou imagens ou vozes na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa começa a acreditar que a companheira ou o companheiro está traindo. Então, se esse aqui sou eu, né, e eu não tenho mais essa dor, o que que acontece, né? Se eu não tenho mais essa dor, eu estou bem fortão. E aí, isso aqui, ó, já não consegue acessar o meu campo energético, tá? Porque todos nós temos essa linhazinha em volta aqui que vocês estão vendo. Calma aí. Vou pegar um papelzinho que o papel vai ser melhor para mim limpar ali. Né? Aqui, ó. Aí, olha só, esse estímulo externo que chamamos de obsessor, ele não tem mais o poder. Aqui está o obsessor, né, caçando alguém que tem uma dor, aí ele vai enviar ondas de frequência, né? Só que como eu curei aquela dor e já estou bem forte, né? Estou bem fortão aqui agora, né? Isso aí não faz mais sentido para mim. Então a minha companheira vai poder sair tranquila, fazer o que ela tiver que fazer, a missão dela, onde ela tiver que ir, que esse estímulo externo, ou seja, esse obsessor, ele não tem mais poder, porque além de eu curar aquilo, toda vez que a pessoa cura uma dor, porque ela tem a clareza de uma dor, né, ela vai ficando mais forte, ela vai reforçando o campo energético dela, ó. Tá vendo como é que tá ficando mais forte, bem mais cobridinho? Por qual motivo? Porque ela reforçou o campo energético dela, ou seja, aquele obsessor já não tem mais poder sobre essa pessoa. Então, esse ato aqui, de ter sido traído um dia, vou botar aqui, traído, já não faz mais sentido. Por quê? Não faz mais sentido. Tiraram dele a dor, né? Quando tira a dor, ele se torna um ser livre. E esse ser livre só encontra essa liberdade quando ele, de verdade, né, ele quer encontrar o caminho da salvação, né? Adianta você estar buscando, estar, né, dentro da religião e dentro de você, você não ter sido curado de verdade, não ter passado, tirado aquela dor do aprisionamento. Então, o que que acontece? No estado de quinta dimensão, você tem que deixar o passado, porque vocês viram como antes estava aqui embaixo, a pessoa foi traída e ela tem a dor do passado. Então, para você estar lá na frente, e esse obsessor aqui não tem mais o poder de nem te enviar nenhuma mensagem, né, nenhum estímulo externo, né, ele vai procurar pessoas que têm dores. Aí aqui existem outras pessoas, ó. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Aí tudo isso aqui são pessoas que têm dores, ó. Aí ele vai começar a se alimentar dessas pessoas aqui. Porque você tá forte e isso aqui não faz mais sentido para você. Você já perdoou as pessoas que te traiu, já perdoou as pessoas que erraram com você, você já está num outro patamar, você já está num novo estado de consciência. E a quinta dimensão, ela é nada mais, nada menos do que um estado de consciência. E para você se elevar nesse estado de consciência, você tem que entender e ter a clareza de que existe um mundo espiritual e não só um mundo físico.
Não adianta falar só tem um mundo físico. Não, existe um mundo espiritual, existe um espaço quântico que é movido por partículas elétricas, que se você pensa demais na pessoa, pelo menos por uns 17 minutos, até muito 17 minutos, as suas partículas, ela vai lá e visita aquelas pessoas. E seja em sonhos, seja acordado, seja por um estado de transe, né? Então existe sim esse estado de consciência. É como se você estivesse se elevando às montanhas e chegando a um estado mais profundo, de estar dentro de você cada vez mais. Esse cara aqui, por ele estar forte, esse obsessor da traição não tem mais poder sobre ele. Mas se existir dentro dele dores inconscientes que aqui dentro da cabeça dele ele não sabe, esse ser não tem poder. Mas cada fase nova que a pessoa vai chegando, vem seres mais poderosos. E é por esse exato motivo, né, vou botar aqui assim, de vermelhinho, que essa pessoa tem que estar conectada com seus mentores. Porque é uma fonte, né? Tá aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. 99%. E vou botar aqui na frente 1%. Né? Isso aqui é o ego. Esse 99% é o ego. Esse 1% aqui é sua supraconsciência. Sua supraconsciência. Se você governa todos os dias, né, para poder se conectar com Deus, fazer uma oração, esse 1% governa sobre esse 100%, desse 99% aqui, tá? E aí se torna 100%. Deixa eu limpar aqui. E aí se torna 100%. Se tornando 100%, você está 100% conectado com Deus e com seus mentores. Simples e fácil, né? Muito. Quando você de verdade quer. Quando você de verdade quer deixar o passado, quando você de verdade quer se enfrentar, quando de verdade você não quer mais aquilo que não faz parte do seu novo eu. Quando você está disposto a dizer não, porque você já sabe que aquilo não faz mais parte de você. E aí depende somente de você, porque a decisão é tomada aqui dentro para vir para o lado de fora. E quando a decisão ocorre, ocorre também uma explosão de sentimentos e energia. Então você tem que estar totalmente sob o governo de tudo. Como governar? Controle emocional tem que ter um governo. Respira fundo, prende a respiração, solta a respiração bem leve, bem devagar, puxa de novo. Por 4 segundos você prende, por 4 segundos você solta, por 4 segundos você puxa de novo. Mais uma vez, até você ver que o seu cérebro começou a oxigenar e você teve clareza, teve governo, teve controle sobre aquela emoção, sobre aquilo que estava acontecendo com você. E aí vai se tornando mais leve. Vamos dizer que eu tenho, né, hoje estou no estágio de 28 anos de idade, então chegou um certo ponto que eu não tinha esse controle, né? Então vamos dizer que eu fui governado sobre o meu 99% que estava aqui, que a gente pagou ele, até os meus 25 anos. Então, digamos que tem 3 anos que eu estou no governo total. Todos os dias acordando, fazendo essas conexões, estando conectado com o Criador, aprendendo coisas novas, né? Todos os dias descobrindo algo novo dentro de mim, do lado de fora. Então, assim, o que acontece? Você só encontra isso quando você se permite estar conectado com seus mentores. Você só encontra isso quando você se encontra forte. Mas para você estar forte, você tem que aprender a ser humilde, dobrar os joelhos, estar em conexões sempre com os seres elevados. Cara, tô falando que você tem que estar ajoelhado orando, não. Ser ignorante. Tô falando que você tem que tirar um tempo pra você, que você é a pessoa mais importante desse mundo. Acorda. Vai ver até quando, assim, sendo escravo dos outros. Escravo do seu filho, escravo da sua mãe, escravo da sua própria vontade, do seu ego. Deixando as coisas externas mandarem em você. Você tem que ter o governo, tem que ter a rédea,
tem que saber dizer não, tem que saber se impor. A palavra mais importante da vida do ser humano é o não. E ela nunca utiliza, 99% das vezes nem utiliza, não sabe nem que existe o não. Agora, quando é algo bom para a vida dela, que é algo que vai levar ela para frente, ela sabe dizer o não. Porque o ego, que tanto defendeu ela, o ego não vai querer ver ela sair dali porque alguém um dia ofendeu ela. E o ego vai querer proteger ela. A sua mãe falou pra você, o seu pai falou pra você não conversar com estranho. Então quando você vê um estranho igual a mim chegando, te trazendo novas mensagens, você vai falar assim, não. Automaticamente você se fecha, por mais que do lado de fora você queira algo novo. Então para estar no estado de quinta dimensão, você tem que se permitir, né, se conectar com Deus, sem fazer julgamento, sem religião, né? Que Deus não julga, Deus não critica, Deus não condena. Quem faz isso aí é o homem. O homem cheio de pecado, com o coração contaminado, um coração endurecido, por isso houve a carta de divórcio, porque o homem não estava disposto a perdoar, o coração era endurecido demais. Então vamos falar sobre o coração. Aqui é o coração. Vamos pintar esse coração aqui. Só pra vocês entenderem, tá, gente? Aqui é o coração do homem. Tá meio tortinho, né? Enfim, tá aqui, ó. O coração do homem é tortuoso. Leva para o caminho mau. Matéria, densidade, sexologia, orgia, tráfico de drogas entorpecentes, todos os tipos de coisas que não convém do caminho do Senhor está na densidade do coração. Por que está na densidade do coração? Porque do coração provém as coisas boas e ruins, tá? Só para vocês saberem. Como dos seus pensamentos também provém as coisas boas e ruins. Pensou, criou e continuará criando, porque é imagem e semelhança de Deus. Então, se você está pensando mal, se está desejando mal, se você anda com a raiva acumulada, mais cedo ou mais tarde isso vai te gerar um infarto. Então você tem que ter a clareza de que isso não está fazendo bem para você. Isso não faz parte de um novo eu. Se você tem raiva acumulada de alguém, peça perdão. Se você não tem coragem de chegar até essa pessoa, cara, respira fundo, fecha os olhos. Imagina essa pessoa na sua frente e fala, eu te perdoo agora. Eu te libero. Não te culpo, não te julgo, para que eu possa seguir meu caminho e você o seu. Isso ali vai fazer energeticamente com que aquela pessoa perca a sua conexão, aquele laço, e aquela raiva vai se dissipar. Existem outras técnicas, como de EFT, né, que eu também vou deixar aí o link aí também de um e-book também aí de EFT, que eu mesmo criei, para vocês estarem conhecendo técnicas de liberação, para quem não sabe ainda, que faz parte também da quinta dimensão. A pessoa pega, conecta dentro dela a áurea divina. Vem seres que não querem que você tenha essa conexão, e aquilo começa a rolar ali um loop de briga interna, que você quer saber o que está acontecendo lá de fora, que você não está entendendo. Às vezes está tudo dando errado, você não está entendendo, é porque era para você já ter desistido desse caminho que você está indo, seu burro. Acorda. Desiste do caminho errado que você está seguindo. Para de dar burro em ponta de faca, irmão. Essa é a realidade. Mas para aqueles que estão me ouvindo e sabem o que tem que fazer, mete marcha no progresso, tá certinho. Segue os sinais, ouve os seus mentores, segue os sinais de Deus, me segue também, já deixa a curtida aí, o like, pro paizinho. E é isso aí, vamos que vamos. Agora quer parar, quer ficar estagnado, quer ficar dando burro em ponta de faca, vai continuar na necessidade, com o coração do homem, coração trevoso, coração com mágoa. E essas pessoas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. E eu não quero estar aqui na Terra para ser um covarde, me acovardar e acordar todos os dias e ver um monte de gente precisando de auxílio, precisando de um sacode virtual e não tomando atitude. Eu sou o cara que estou aqui para tomar essa atitude e falar para você, acorda, desperta que é a hora. Finais dos tempos era apocalíptico, gente. Pô, o mundo tá acabando, geral dormindo aí de culpa, ninguém tá entendendo nada, cara. Ah, você tá xingando, isso é errado. Não quero saber não, cara. Aqui quem manda sou eu e essa parada aqui é para adulto, não é para criança não, é só para quem tá desperto, tá disposto a evoluir. O paizinho que é severo. Quer estar comigo, quer estar caminhando com a espiritualidade, tem que estar alinhado. Não pode deixar as coisas de lado não.
Faça o bem para você mesmo, para você ser o bem maior para as pessoas do lado de fora. Quer ser o melhor para o mundo? Seja o melhor para você. Quer ser o melhor para sua mãe? Seja o melhor para você. Quer ser o melhor para o seu marido? Seja o melhor para você. Quer ser o melhor para sua esposa? Seja o melhor para você. Pare de querer ser o melhor para os outros. Comece a ver as coisas que você realmente precisa. Enxergue, faça escolhas, tome suas decisões. Pare de deixar os outros escolher por você. Então é isso que é você estar no estado de quinta dimensão, tirando a dor do seu coração e começando a agir como um servo de Deus verdadeiro. O servo de Deus verdadeiro ele não vai ficar com essa mágoa guardado, não. Por que ele não pode ficar com essa mágoa? Porque é um outro estado. É o estado de desapego. É o estado de iluminar o próximo. Mas para você iluminar, você tem que estar iluminado. Para você entregar a verdade, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Então é por esse exato motivo que as pessoas não sabem aonde estão. Não sabem para onde vai. Não sabem o que estão fazendo. E aí vem Jesus lá agarrado na cruz, crucificado, com os braços abertos. E ainda olha pro povo lá embaixo e fala assim: Pai, tenha misericórdia, porque não sabem o que fazem. Será que as pessoas sabem o que estão fazendo? Será que elas sabem onde elas estão se enfiando com esses sentimentos guardados dentro delas? Será que elas acham que vão para o céu de verdade? Com ódio, rancor e mágoa? Sem liberar o perdão? De verdade, eu acho que as pessoas deveriam dar uma lida melhor na Bíblia sobre o que é o amor, sobre o que é viver o amor, sobre o que é estar em conexão com Deus. Cara, eu não vejo dizer que você tem que se sacrificar com jejum e oração, mas eu vi algo muito importante, que é vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Porque vigiar é a base de tudo. Você já acorda vigilante, você já vai ver os sinais que o universo está mandando para você. Agora, se você tá de braço cruzado, na poltrona do sofá, esperando cair do céu e não começa a agir, bebê, o que eu faço com você? Eu vou ter que aí te dar uns puxões de orelha, nem que seja em pensamentos, para você que vê que o bruxo tá falando na sua cabeça, para você tomar uma posição, tomar uma atitude. Cara, tá na hora de você ser o melhor para você. Tá na hora de você sair das costas da sua mãe, tá na hora de você sair da aba do seu pai, tá na hora de você sair da aba da sua esposa, começar a fazer suas escolhas, começar a agir com as suas próprias mãos. E você, esposa, deixar de o seu marido mandar em você, porque você é a sabedoria desse lar. A mulher sábia edifica a sua casa, então comece a edificar hoje o seu lar. Você, varão, que tem a sabedoria, comece também a agir de maneira sábia. Se sua mulher tá demais, começa a impor rédea, meu irmão. O homem é a autoridade também da casa, ele é a cabeça, estrutura, né? Então, assim, foi feito os dois para andar em comunhão, não o homem na frente e a mulher atrás. Se a mulher tá caindo na escada, vai cair da escada, o cara tem que estar atrás e pegar ela. Se ela, né, tem que estar ali a todo momento. Se ela tá descendo a escada, o cara tem que estar na frente dela, cara, vai que ela cai também. Tem que estar ali pronto para pegar ela. Então é tudo uma questão de estar pronto. Andar sempre do lado na hora certa, mas saber a hora de estar na frente da sua esposa e a hora de você estar atrás dela para segurar ela se ela tiver que cair. Então você tem que saber quais as situações que os seus companheiros estão passando. Como é que você sabe disso? Você estando com o coração assim, gente, ó. Vamos limpar esse coraçãozinho, cheio de mágoa. Ó. Quando tá com o coração limpo, cara, o cara começa a ver a necessidade do próximo. Quando tá com o coração limpo, ele vai começar a entender que as pessoas de verdade que precisam dele tá dentro de casa, não tá longe, não tá do lado de fora. E a verdadeira pessoa que precisa dele é ele mesmo. Ele mesmo precisa dele mesmo e ele não sabe. Então comece a enxergar hoje quem é a pessoa mais importante, né? As dores, as mágoas que o coração acumulou até aqui, né? Não vai te levar lá na frente. O seu cérebro, ele tem a capacidade de criar a realidade que ele deseja. Ele só cria essa capacidade porque dentro dele tem um combustível, uma essência, e essa essência é divina, que é criadora. Então ele nunca vai parar de criar, ele nunca vai parar de desejar, ele nunca vai parar de querer. Então queira o melhor, queira conhecer, queira se expandir, queira estar na alta frequência todos os dias e estar bem com você mesmo. Então é por isso que eu agradeço a todos vocês que participaram até aqui dessa aula, desse ensinamento maravilhoso.
E desde já, né, eu deixo meu abraço para os meus irmãos e irmãs que se encontram nesse estado de despertar da quinta dimensão. Para finalizar, eu venho agradecer ao Grande Espírito, né, por todos que vão assistir, por todos que vão compartilhar esse vídeo maravilhoso, por vocês que vão deixar o seu like, deixar os seus comentários. E para você que ainda não está inscrito, vá se inscrever no meu canal e se prepare para o próximo vídeo. Vou deixar aí o link de um e-book para vocês, tá bom? E também vou estar deixando aí a descrição do meu canal, da minha comunidade, da Tropa do Bruxo, onde eu deixo vídeos diários de ensinamentos ou mensagens para as pessoas estarem expandindo a consciência, se conhecendo e ali estar entrando para dentro delas e se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o propósito, esse é o intuito. Jai Arro!